Olá, sejam todos bem-vindos à Casa dos Meninos. Sim, está começando mais este podcast que vai falar sobre a Parashá Miketz. Aqui comigo recebemos hoje pela primeira vez o Akiva Ben Gersh. Seja bem-vindo, Akiva. Muito obrigado, é uma satisfação aí estar com vocês, compartilhando um pouco de Torá com todo mundo. Que beleza. Shemuel Zakai, o que nos traz essa Parashá de Miketz? Bom, Miketz, ele é o centro, né, que mostra, indica o início do cativeiro de Israel no Egito. Avraham, ele recebe de Deus essa informação de que os seus descendentes seriam cativos por um povo estrangeiro por um tempo determinado de 430 anos. 430 anos vai compreender exatamente a peregrinação dos patriarcas e o início do cativeiro vai se dar aqui com José, com Miketz, né? Então, aqui é a realização dos sonhos que incomodou os irmãos, né, dos feixes que se dobravam diante dele, de 11 estrelas, o sol e a lua que se dobravam diante dele, porque essas visões, Shimon e Akiva, a quem damos as boas-vindas aqui no podcast, né? Essas visões, ela perturbava não só os irmãos de José, como também o próprio pai, Yaakov, não estavam conformados com esse período de exílio. Todos eles acreditavam que a construção da nação sagrada se daria dali, da onde eles estavam, da onde que deveriam ainda passar por um período em que ainda deveriam ser sujeitos à escravidão. Então, Miketz, ele mostra essa iniciação desse cativeiro, a forma como vai se dar, e, de fato, as 11 estrelas, o céu, o sol e a lua, de fato, vão ter que se dobrar, né, aquilo que Deus já havia escrito e anunciado a Avraham, nosso pai. E Miketz mantém aquele drama agora do reencontro dos irmãos, né? Que na Parashá passada nós víamos os irmãos tramando a morte de José, de Yosef, e também decidindo vendê-lo. Vamos vendê-lo, é melhor vendê-lo do que matá-lo aqui, né? E ela fica nesse drama pessoal entre os irmãos do reencontro, onde os irmãos já nem reconhecem mais José, né? Mas José sempre esteve na mente deles, assombrando, né? Aquela narrativa que foi criada, né? Afinal de contas, foi um golpe que os filhos deram no pai, no filho preferido, tramaram a morte, né? Eles, como diz, encenaram uma morte para que o pai esquecesse do filho que viria administrar tudo, toda a riqueza de Jacob, né? O filho que seria o líder. Eles acabaram boicotando, sabotando, e agora o passado voltou para assombrá-los. Volta à tona. Né? Mas assombrá-los até certo ponto, porque esse passado justamente garante a salvação, né, dos irmãos, de toda a família. E é como um jogo onde eles precisam enfrentar agora Yosef para passar para o próximo nível. Né? Afinal de contas, eles precisariam estar no Egito para viverem naquele tempo de seca, onde a dificuldade, a escassez estaria reinando, e para que pudessem também consolidar o crescimento e desenvolvimento daquela sociedade hebraica, né, judaica, que se formaria a partir dali. Agora você pode notar que no desenvolvimento humano o tempo é um grande aliado. Ele sempre estará ao lado da sua história, né? E muitas vezes frustrando ali os atores daquele momento, né? Porque o povo de Israel, ele não nasce de uma hora para outra, ele não se torna numeroso do dia para a noite, mas
o tempo é que define, o tempo é que nos mostra como aquele nosso sonho se torna uma realidade, né? Então José não teve os seus irmãos e seus pais se curvando mediante a ele no momento do sonho, né? Passaram-se muitos anos para que isso acontecesse. E a escravidão do povo de Israel e a libertação do Egito também não se deu do dia para a noite, né? Não foi em uma semana, não foi em um mês, não foi em um ano. Nesse caso, passaram-se 430 anos. Você imagina a sua vida 430 anos para frente? Ou o seu legado? Não. Geralmente nós estamos vendendo o almoço para comprar janta. É mais imediatista. Né? Nós somos extremamente imediatistas. Os resultados devem vir amanhã. Então o imediatista ele não pode nem ser um fazendeiro, né? O fazendeiro ele precisa abrir e encerrar ciclos, né? Ele precisa respeitar o tempo de plantio, respeitar o tempo de colheita. Pois bem, agora nesse exato momento os irmãos de José vão colher aquilo que foi plantado quando tramaram para vender seu irmão. E de fato, eles passam mesmo a lidar com isso, né? Porque quando é indagado se são espias, eles têm que explicar alguns detalhes, e que Simeão fica preso, ele já começa a considerar. Estamos pagando pelo que fizemos a José, né? A Yosef. Então, ele ouvindo sem a mediação do intérprete, e o fato de encontrar ali o dinheiro da compra de volta na sacola deles, né, cada um com seus valores de volta, aquilo ali, já com a suspeita de espias de que eles tinham, eles poderiam ser escravizados da mesma forma que eles escravizaram o irmão, né? Então, quando eles encontraram o dinheiro de volta, né, hoje as pessoas... eu fiz o pagamento eu fiz o Pix e o negócio não saiu da conta, vou ficar quieto. Não, mas eles entraram em pânico. Por quê? O dinheiro está aqui. Aí todos os outros olharam também, o dinheiro estava aqui. Porque quando você está devendo, um exemplo prático, né? Você atrasa a documentação do carro, né? Você não pagou o IPVA do veículo, ou não pagou a prestação do financiamento, qualquer blitz, qualquer desaceleração no trânsito, qualquer movimentação, você entra em desespero. Em pânico. Em pânico. Ou se você bebeu e saiu dirigindo, né? Ou seja, se você tem pendências, a sua consciência, ela, em alguns momentos, no dia a dia, você está tranquilo, mas a sua consciência sempre vai te acusar nos momentos em que ela se sente ameaçada. Exatamente. Né? E o que aconteceu com a família, com parte da família, é que eles tramaram, eles tiveram êxito no plano para se livrar de José, Jacó acreditou, né? E, entre aspas, esqueceu o filho amado, e eles viveram, eles tiveram filhos, eles plantaram, eles colheram, eles criaram gado, eles enriqueceram, eles seguiram a vida deles sem Yosef, com aquela falsa sensação de que estava tudo resolvido. Mas veja que o subconsciente, ele nunca vai te deixar em paz. Você faz, né, hoje, algo que para você e para a sociedade é terrível, e você tenta viver uma vida onde você está dentro de uma normalidade, mas a todo momento aquilo volta te assombrando, volta te martelando a sua mente, dizendo: eu sei o que você fez, eu sei o que você fez, eu sei que você não pagou o imposto do carro, eu sei que você bebeu e saiu dirigindo, eu sei que você está atrasado o financiamento, né? Eu sei que vocês mataram seu irmão e agora vocês estão pagando. E estavam também
de uma certa forma, pagando com a mesma moeda, a tortura psicológica, né? Porque quando José foi jogado no poço, ele sofreu essa tortura de não saber o que aconteceria com ele. Quando ele foi vendido, ele também não sabe, mas será que é agora que eu morro? O que vão fazer comigo? O que vem agora? Né? O que vem agora? Aí ele vai preso no calabouço do Potifar. E agora, o que vem? Né? O que acontecerá comigo? Aí ele é tirado de lá, é colocado na presença do faraó, revela o sonho de faraó. E agora, o que vem? Né? O que vai acontecer? E também aquela expectativa. José cresceu muito, mas eu diria que José também não viveu em paz. Porque é um ciclo que não estava encerrado. A relação dele com os irmãos. Ele teve muito trabalho a fazer no Egito, mas aquele ciclo com a família não estava resolvido, né? E quando ele revê os irmãos, tudo aquilo volta. Exatamente. E ele pratica também uma torturinha, né, psicológica com os irmãos, um teste. Agora eu irei testá-los, porque ele se vale do esquecimento. Os irmãos não o reconheceram, né? Ele se vale... Total vantagem, né? Ele estava em vantagem, ele estava oculto. Agora, né? Ele era o senhor do Egito, se comunicava através de intérprete, Akiva, e perguntava, indagava, vocês são espias, vieram conhecer a fraqueza da terra. E até porque ele precisava de que os 11 estivessem ali. Então ele faz, vocês são da mesma família? Não, do mesmo pai. Teu pai ainda vive? Sim, temos mais o irmão caçula. Então ele faz toda essa indagação, ele consegue fazer uma leitura do que mudou, né? Devolvendo dinheiro, prendendo um dos irmãos. Ele consegue tensionar todas as coisas e está fazendo a leitura que ele precisa fazer e ainda exigindo que traga o Benjamim para que os 11, né, para que se cumpra de que os 11 porque os feixes lá representam exatamente a escassez. Né? Os feixes deles que se dobravam diante dele que estava de pé. Ou seja, ele se tornou o provedor, ele se tornou o fornecedor de alimento para o mundo mesmo. Né? E essa visão, por que estava na contramão, Akiva? É que todos eles eram pecuaristas, eram pastores. Né? E o profeta, quando tem sonhos e visões, ele tem sonhos e visões exatamente na atividade que ele está exercendo. Então o oleiro ele fala do vaso, do barro bom, do vaso ruim. Né? O pastor ele fala da ovelha, ele fala do campo, ele fala do pasto. E o do campo ele fala da colheita, ele fala da seca, ele fala da chuva. Agora, o ponto fora do contexto era só Yosef na visão dele. Né? Ele estava exatamente na contramão da percepção. E, além do mais, ele tinha alguns traços que lembravam muito o próprio Esav, o tio dele. Né? Esse ímpeto de liderança, né? E de que era validado pelo pai dele, assim como o próprio Isaac validava Esav. E de assimilação cultural, né? Porque Yosef, ele assimilou totalmente a cultura egípcia e é um dos motivos de os irmãos não o reconhecerem também, né? Porque ele era outra pessoa. A sua essência permanecia fiel ao pai, né? Fiel ao Deus de Israel. Mas a sua roupagem era egípcia. Ele conseguia, como Esaú, se relacionar muito bem a ponto de assimilar a cultura, a ponto de ser confundido com as outras nações, com os outros povos. E ele não conseguiria ter essa habilidade, ele não conseguiria se dar bem no Egito se ele não tivesse essa habilidade de Esaú. Se camuflar no terreno, né? Se camuflar, a importância de você parecer com o ambiente em que você está. Você o Akiva é um combatente, sabe muito bem disso. Você se misturar para se manter por mais tempo ali naquele lugar. Para sobreviver, né? E outra coisa que dá para notar também é que, igual o senhor comentou ali do subconsciente, né? Yosef teve muito tempo até dentro da prisão para remoer tudo que ele tinha na cabeça. Verdade. Ele com certeza passou muito tempo pensando nisso. Passou muito tempo imaginando como seria se houvesse um reencontro, o que ele falaria para os irmãos dele. Por que aconteceu comigo, né? Exatamente.
E dá pra notar ali, na Torá, que a mágoa dele nunca foi com o pai dele. Até uma das primeiras perguntas que ele faz pros irmãos é se o pai deles continua vivo, né? Porque a preocupação dele ainda era forte. E daí a gente se pergunta, poxa, por que não mostrou de início, né? Por que não falou que era irmão? Às vezes um medo de Yosef era de que eles fizessem isso com outro irmão dele. Fizesse isso, ou talvez tratasse ele bem pelo motivo dele ser um dos reis do Egito. E a fragilidade também psicológica de ser rejeitado de novo. Exatamente. Isso acontece muito com a gente e às vezes nós deixamos de crescer na vida, nos emperramos ali num relacionamento ou na falta de um relacionamento com uma outra pessoa, né? Poxa, eu saí, eu fui rejeitado pela família. Você vai desenvolver aí alguns traumas e dificuldades de se relacionar, de formar uma família, né? E José tinha todo o poder do Egito debaixo de seus pés, mas tinha medo da rejeição dos seus irmãos, da maldade dos seus irmãos, né? Medo de que realmente os irmãos não mudaram em nada e ele poderia fazer o quê? Se os irmãos ainda permanecessem cruéis e aversivos à sua pessoa. Ainda mais porque agora ele era justamente a personificação dos sonhos que os irmãos detestavam. Né? Eis-me aqui, eu sou aquele do sonho, eu sou o sonhador. E agora eu sou um rei. Então o medo, então era uma relação e realmente se José agora agisse com o mesmo ímpeto, a mesma arrogância de moço, ele afastaria sua família. Ele afastaria os seus irmãos iriam embora, não contariam ao pai que José estava vivo. Ele precisou, mesmo com todo o poder, ele precisou agir com uma certa delicadeza para conquistar o que ele queria, que era estar junto com a sua família novamente, estar junto com o seu pai novamente. E o medo que ele passou também no primeiro encontro, quando o caçula não estava junto. O que ele será pensou, que o pai é vivo? Será que aconteceu? Será que eles fizeram a mesma coisa? A mesma coisa. Então vou mandar eles de volta, mandar eles trazer o caçula para ver se eles não estão mentindo para mim. Se eles mentiram pro meu pai, o que é um desconhecido na vida deles, né? Porque eles tinha um sonho. O sonho dos feixes eram 11 diante dele, né? Então, primeiro, o Benjamim é o irmão dele, filho da mesma mãe. Tragam o menino aqui, tragam o jovem aqui, né? E trazendo o menino ali, se cumpria de que os 11 feixes se dobraram diante dele. E ele continuava mantendo esse jogo, essa vantagem de ser desconhecido e de ser a autoridade máxima de quem eles poderiam comprar o alimento. Ô Shemuel, será que era consciente a necessidade de trazer o irmão para que o sonho se cumprisse? Será que ele tinha essa consciência assim, ó? Não. Ó, só falta mais um agora para o meu sonho se concretizar. Não é questão do ego, Shemuel. Eu acho que não é a questão do ego, né? Mas da leitura, toda a leitura está sendo feita aí, né? Toda a leitura está sendo feita aí. Por que ele decidiu prender Benjamim? Exatamente Benjamim. Se eles continuassem sendo a mesma pessoa que jogou José no poço, ele falou, não, vocês estão livres e só quem roubou a taça que vai ser meu servo. E agora traga o pai. Então houve uma reação. Essas informações que ele precisava ter. E através de quem que eles iriam ter? Quando ele ficou com o Simeão lá, eles foram embora com mantimento tranquilo. Ixi, irmão. Eles foram, largaram o Simeão lá, ficou preso, ficou detido, traga o jovem aqui. Quando eles voltaram com o jovem, com Benjamim, ele armou outra, devolveu os dinheiros na sacola e colocou a taça dele na sacola do caçula. E eles falaram, não, na sacola de quem foi encontrado, esse merece a morte, né? Ele falou, não, vocês fiquem tranquilos. Eu só quero aquele com quem eu achei a taça.
Ou seja, qual foi a reação que ele queria tirar dos irmãos com esse teste? Né? Não, pode ficar com esse aí, mais um. Né? E todos nós estamos livres. Não foi essa a reação. Todos eles reagiram com a preocupação que seria do pai deles. Né? Então Reuven tentou convencer o pai, pode matar os meus 2 filhos se eu não devolver Benjamim. Né? E ele só aceitou a proposta de levar Benjamim porque Judá o fez. Por que ele aceitou de Judá? Porque Judá também tinha perdido 2 filhos. Então Judá sabe o que é a perda de a perda de um filho para o pai. Né? Então quando ele falou para Jacó, eu serei o teu fiador, né? Deixa o menino ir comigo, ele voltará. Então da proposta do Yosef, o Judá, que foi o que teve a ideia de vender, diz que Simeão foi o que jogou no poço. Por isso que ele prendeu Simeão. Simeão, não vamos matar, vamos jogar no poço, que é melhor. Jogou no não poço. Vamos deixar esse sangue recair sobre nós. Né? Aí, Judá foi o que teve a ideia de vender para não matar. Né? Então, é Judá que vai ter que negociar é Judá que vai ter que negociar com o governador dizendo: então o menino vai e eu fico como teu escravo. Ou seja, ele foi de fato fiador. Como ele havia dito para o pai dele. Então, isso já era mais do que suficiente para José entender que o amadurecimento, o arrependimento, a mudança, techuvá, o aperfeiçoamento de seus irmãos tinham chegado ali. Ele mexeu com todos os pontos necessários para medir, Shimon. Ele puxou todas as cordas para ver qual arrebentava, né? Ele deu todos os socos. Todos os socos. Ele deu todos os socos que ele podia dar nos irmãos, na família, para ver quais seriam as reações. E realmente a família estava numa situação... A família mudou, mas também estava numa situação... E ele fez uma provocação. Desfavorável. Sim. Ele deu 5 porções a mais a Benjamim na refeição que eles tiveram antes da taça, diferente dos irmãos. Né? Ou seja, ele provocou o ciúme dos irmãos para ver. Estava testando o tempo inteiro. Favoreça aquele ali, né? E foi uma lição para Yosef. Né? Yosef também recebe uma lição de que as pessoas mudam. Exatamente. Porque Yosef tinha toda essa segurança em testar os irmãos, porque ele estava numa posição confortável para fazer isso. Né? Então ele teve uma reação, de repente, inesperada. E você pensando sob um olhar humano, você esperaria o pior daquelas pessoas. Né? Depois de ser ameaçado de morte, jogado num poço para morrer, né? De ouvir os irmãos tramando a sua morte, ser vendido, passar pelo que passou, ele não esperaria irmãos amorosos e irmãos convertidos, né? Irmãos que viveram techuvá, né? E ele testa, e qualquer um o faria, né? Testar, vamos ver aonde nós estamos pisando. Será que é possível recuperar essa família, as relações, né? Aí você passa a ver o dia a dia e no final das contas os irmãos passam no seu teste. E ele, né? Não tinha rancor, né, Shimon, também. Ele cura, termina de curar ali as feridas, né? E finalmente reencontra o pai e reestabelece ali uma ordem familiar, e a prosperidade então começa a vigorar junto agora com José fazendo parte da família, mas aquelas feridas elas estavam ali se curando, né? Se curando. Uma observação que eu queria fazer também José ele torna-se ali uma figura das mais importantes, né? Há quem diga que ele foi um Messias do seu tempo, né? Cumpriu um papel, bem como Moshe depois vem ter um papel muito mais importante, né? Inclusive. Então isso nos mostra que a vida ela é feita de momentos. É que na verdade, Shimon, deixa eu só pegar esse ponto antes que você conclua. Quando você diz que ele foi o Messias, o próprio Talmud ele vai afirmar que existe o Mashiach ben Yosef.
Por que o Machia Ben Yosef? Porque esses dois filhos de Jacó, Judá e José, eles se tornam duas vertentes, né, que se torna Efraim e Judá, dois reinos, né? Então, o José, ele é o filho, na verdade, ao mesmo tempo que seus irmãos tinham medo que ele tomasse as características do tio Esaú, ele, na verdade, é o que faz frente a Esav. Porque lá o profeta Obadias diz assim, ele diz assim, que eu colocarei Jacó como fogo, José como chama e Esaú como palha. Entendeu? Então José, ele tem a função de chama diante de Esaú. Ele é o que faz, ele é o que defende Israel frente às tentadas de Esav, de Roma, de todas as forças que vai contra Israel. Quem sempre faz linha de frente, que põe o peito para levar a primeira bala, é José. Então, quando sai do Egito, é ele que luta contra os amalequitas, Yehoshua Ben Nun. Quando vai conquistar a terra de Eretz Canaã, é Yehoshua Ben Nun que vai conquistar, né? E então os profetas e a própria tradição rabínica, ela afirma que no desfecho final de Gog e Magog, quem é que vai pôr o peito para enfrentar as investidas contra o Estado de Israel é Machia Ben Yosef, porque ele tem essa postura de lutar. E já era uma determinação do profeta Obadias, né? Então Jacó é fogo, José é chama e Esav é palha, né? Restolho de palha. Então quando você põe a palha perto do fogo, ela é consumida, ela não subsiste, né? Então o medo dos seus irmãos em relação a José é de que ele pudesse levar o legado do pai para outro caminho. Pode parecer ali uma questão de ciúmes, uma questão de uma disputa de egos, né? Não, eles tinham de fato uma preocupação legítima também, né? Ou ele tem o perfil do Esav, né? Ele tem o mesmo estilo. Se não tem um parente de que a presença dele incomoda a maioria das pessoas, aí você vê um filho, uma criança que parece que tem os mesmos traços, né? Então José ele despertava isso, tanto não do pai, mas nos seus irmãos. E na verdade sim, o profeta Obadias disse que ele tinha que fazer, não tipo assim, ele seria o Esav que deu certo, no bom sentido, assim, resumindo. Ele tinha um papel específico a ser cumprido. As pessoas têm papéis a serem cumpridos, grandes, pequenos, né? Ele era o do campo, né? José tinha esse papel, foi um papel preponderante para a sobrevivência, mas não para a perpetuidade do povo de Israel. Não, exatamente. Né? A perpetuidade fica a cargo de Judá. Né? Mas José foi uma peça importante. Mas algo interessante hoje você está por cima, hoje você é o rei, hoje você é a figura mais importante. Mas 430 anos depois, José era só mais um, né? Perdido no tempo, né? José foi tirado do Egito, né? E é a última vez que José é citado, né? Pelo povo de Israel, né? Os seus ossos são lembrados. E a partir dali começa um novo ciclo, né? Onde José parece que José nunca existiu. As coisas boas que você faz, a maioria delas será esquecida, né? Nós lembramos hoje de José. Ele teve a sua importância. Mas existem outros momentos, outros grandes homens que tiveram igual ou mais importância do que aquele momento, do que aquele... Ele foi importante para essa missão, né? Ou seja, tudo forçava para que eles não descessem para o Egito. Ninguém. Tudo forçado. Não era para isso acontecer. E José parecia ser o único que inconscientemente estava forçando todos os demais a descerem para o Egito. Então,
era o pecuarista contra o homem do campo. O homem do campo era José, ele estava fora do ponto. Então isso era mais um traço de Esaú. O homem do campo, o homem que saía para caça. Ele se. O Yosef, nós falamos, ele assimilava muito bem uma cultura que não era a dele. Né? Uma cultura, um modo de vida, né? Ele se casou com uma egípcia, né? Assim como Esaú se casou com uma mulher fora do seu povo, né? José se casou, constituiu família facilmente. Ele tinha essa habilidade, mas essa habilidade que depois representou a sobrevivência do povo, ela não era suficiente para levar o povo para onde ele deveria ir, né? Ela foi muito importante para manter o povo vivo num determinado período, mas também foi a mesma que possibilitou a escravidão do povo, né? Depois teve que surgir um outro homem para libertar. Depois o povo teve que ser liberto a um custo extremamente alto, né? Então, as coisas não são lineares, elas vão acontecendo de forma diferente, de forma dura. É sempre um drama, nada acontece, como diz, naturalmente, como uma cachoeira cai, né? Eles se tornam duas casas, né? Eles se tornam duas casas. Tanto que para a era de Machia, os profetas que falam desse momento pós-Geolá, eles falam da necessidade desses irmãos se reencontrarem. Agora, na pessoa de Efraim, que são os filhos de José. Né? Então, hoje nós abençoamos nossos filhos, que Deus te faça como Efraim e Menache. Então, lá o profeta Ezequiel lhe ordena que ele é ordenado por Deus a pegar duas madeiras e falar: escreva pela casa de Judá e seus irmãos. E no outro, escreva pela casa de Efraim e seus irmãos. Então, e agora? Agora junte as partes. Juntou as partes, agora eu vou constituir Davi como pastor das duas casas, né? Então, quando Judá estiver se ferrando ali, perdendo na opressão de Gog e Magog, então, da onde vai surgir Efraim para defender o irmão? É uma questão de frente de missões distintas, assim, que ela vai se separaram, né? A história separou o caminho dos dois reinos, depois duas diásporas diferentes, em tempos diferentes. E agora, o que está prometido do retorno também junta as duas partes. Em algum momento da história, eles voltam a se reencontrarem, né, como irmãos e como papel e como missão. Por isso que na época do primeiro templo, Shimon, os zelotes, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que o Machia Ben Yosef deveria ser esse herói, né? Por que o judaísmo produziu tantos messias? Mais de 55 messias. Porque todos eles acreditaram que no período de pior aflição judaica deveria levantar um herói, né? Bar Kokhba, Teudas, Judas, vários outros surgiram. Jesus foi uma decepção para os zelotes. Porque ele não era um herói, ele era mais um filósofo, né? Ele filosofou, não agiu e... Ele foi uma decepção para os zelotes. O que eles precisavam? Eles precisavam de uma Machia Ben Yosef, aquele que vai para a briga, né? Aquele que vai deter a força desproporcional de Gog e Magog, que naquele período já era o próprio Império Romano. Inclusive para você que acompanha, é um dos motivos do porquê que o judaísmo não tem Jesus ou Yeshua como o seu Messias. Porque ele não. Esse é um dos papéis que ele deveria. A primeira decepção foi essa. Ele deveria restabelecer um governo, né? Como nos primeiros tempos. Né? Ele deveria ter esse papel, não o fez, né? E qualquer candidato a Messias deve cumprir com esses requisitos. Né? E um deles é a guerra. Um deles é o enfrentamento, unir as tribos, né? Reconstruir o Beit HaMikdash. Então, não temos esses candidatos. Então, lá no primeiro século, antes da destruição do segundo templo, havia essa expectativa, né? E depois também, no ano 325, no ano 75,
Até na Idade Média, muitos heróis surgiram para fazer esse tipo de enfrentamento. E vai surgir entre messias milagreiros, milagrosos e heróis, né, como Bar Kokhba, que vai juntar uma tropa e vai fazer enfrentamento dos seus perseguidores. Então é uma história emocionante, uma experiência de vida grandiosa, esse período de José e seus irmãos, mas também serve para nós trazermos agora para o nosso entendimento humano e limitado de que as pessoas vêm e vão, né? Hoje tem alguém na sua vida que está sendo o seu herói, tá te salvando de situações, né? Tá te colocando, te tirando do afogamento, te colocando a salvo, né? Tá investindo em você. Aquela pessoa é importante na sua vida, na sua comunidade. Mas saiba você que ela está cumprindo um papel e vivendo um ciclo. De repente esse ciclo possa se abrir e se fechar e você não faça parte dele, né? Muitas pessoas não entendem porque alguns amigos, né, companheiros, um cônjuge vai embora, né? Não conseguimos compreender, mas por que aquela pessoa não está mais entre nós? Ela foi tão importante. Há um mês atrás ele era o principal da sinagoga, né? Agora ele já não está mais aqui. E detalhe, ele não morreu. Ele está vivo, né? Então, por mais importante que possa parecer alguém na sua vida, ele terá um papel a ser desempenhado. Às vezes você é um efeito colateral, porque o papel dele não era nem para fazer algo por você, mas você acabou sendo um efeito colateral daquela energia. Às vezes o papel dele era outra coisa que você nem imagina, né? Ou não, ou de repente aquilo ali estava acontecendo por você, para te trazer até onde você está hoje. E se você parar para analisar quantas pessoas te colocaram numa posição e hoje já não fazem mais parte da sua vida. Mas se você para pensar, e até com saudosismo, você fala, puxa, lá em 1979, né, ele chegou e me disse, você vai no Congresso Jovem? Não vou. Não, você vai. Tá aqui a passagem. Né? Você se pega lembrando em momentos, em ocasiões de pessoas que hoje já nem estão mais aqui, mas foram engrenagens para ti, foram molas propulsoras para te impulsionar para uma direção. E de repente para uma direção totalmente diferente, né? Estando vivas ou não, fizeram parte, sim, da sua vida. Te proporcionaram bons momentos, maus momentos, mas fizeram parte. Existem pessoas que se revoltam com o seu passado. Né? Eu odeio o meu passado. Eu me envergonho do meu passado. Mas é inegável que o seu passado moldou quem você é hoje. Seja para o bem, seja para o mal, né? O teu passado te moldou. E você, daqui a 10 anos, você não será mais a mesma pessoa e não estará mais vivendo aquilo que você vivia há 10 anos atrás. Ou seja, ninguém nesse mundo criado por Deus está aqui por acidente, né? Ninguém está aqui por acidente. Todos nós temos um propósito, temos uma missão, temos um papel, né? E não se recuse a desapegar de determinadas situações, de determinadas pessoas, de determinados lugares. Tinha um amigo que até eu o criticava, mas eu paro para pensar e vejo, no final das contas ele estava certo, né? Ele dizia, é um amigo em comum, ele dizia, eu não sou uma árvore. Eu não estou plantado. Hoje estou aqui, amanhã eu estou ali, depois de amanhã eu estou lá, depois de amanhã estou acolá. Eu não sou árvore, e realmente, nós não somos árvores. As árvores, sim.
O mundo passa, se elas não forem cortadas por nós, elas vão permanecer ali, né? Por muitos anos, por muitas eras, no mesmo lugar, né? Tudo muda menos, mas nós não. Nós não fomos feitos para durarmos eternamente daquele mesmo jeito. A vida é cíclica. O mundo é cíclico, as pessoas crescem, morrem, nascem e por aí vai. Né? Há aqueles que reencarnam, aqueles que, né, esperam esses momentos, mas você nunca viverá o mesmo dia pro resto da sua vida. E né? a vida do judeu em particular é assim também, né, Shimon? Porque nessa própria paraxá a gente vê que um dia era uma coisa, no outro dia outra. Um dia você tá no poço, no outro dia você foi vendido. Um decreto acaba, na mesma hora outro começa. Isso. Ali... Eu fico pensando no momento, né, que Yosef saiu ali da prisão, né? Alegre. E o Paró, ele tava tentando decifrar o sonho dele lá. E daí lembraram, tinha um rapaz lá que quando eu fiquei preso, ele, antes de comer a comida que vem a cada 3 dias lá, ele cobria a cabeça e falava baixinho lá outra língua. Lembraram dele por conta da habilidade que ele tinha de interpretação e por conta dele ser judeu. Então, ele chegou num dia, ele tava ali passando fome, no outro dia estavam colocando roupas, cortando sua barba, colocando anéis no seu dedo, por conta de um decreto que acabou e começou outro. E o engraçado também é que Yosef sempre afirmou, né? Sempre teve isso com ele, esse ímpeto, né, da terra, por mais que ele tenha sido vendido por seus irmãos, ele não deixou isso morrer dentro dele, né? Não deixou essa chama morrer dentro dele. Agora, só contextualizando, o Akiva, um pouquinho atrás, ali na última porção, se a gente olha ali a função dos irmãos, né? São pastores. Aí você fala assim... São fazendeiros, criadores de gado. São fazendeiros. Aí, Shimon, o pai põe um estagiário, que é um moleque de 17 anos. Enquanto eles eram pastores, né, eles eram líderes, né, ele colocou um menino de 17 anos para ser pastor dos irmãos. Para liderá-los. Você vai lá e veja como vai a paz do rebanho e a paz dos teus irmãos. Ô, Shemuel, e ali mesmo já foi provado que foi um desastre. Foi um desastre. Eles mataram ele. Né? Mataram, tramaram, e isso se aplica no nosso dia a dia, na sua empresa, né? Na sua comunidade, né? Quando você coloca alguém despreparado, alguém muito diferente para liderar um grupo. E alguém para liderar líderes, né? É uma diferença maior ainda. E Jacó fez isso, né? Equivocadamente, porque daí ele pagou o preço. Às vezes a gente olha o contexto ali bíblico, o contexto de Torá, e acha tudo que é feito ali foi feito de forma linda e correta. Não. A Torá mostra os equívocos das pessoas, né? E o quanto elas sofrem justamente por adiantarem os planos divinos. Quando você se mete na criação divina de forma equivocada, quando você deixa de ser aquela engrenagem que faz parte do todo, da construção, do melhoramento do mundo, e tenta você construir por si só, você paga um preço alto, você constrói, mas pagando um preço alto demais. Jacó antecipou a liderança de Yosef, ele perdeu Yosef. Às vezes você antecipa a liderança de alguém, o papel de alguém que está sendo preparado, e perde aquela pessoa. Põe tudo a perder. Você queima aquele líder. Queimou de largada. Né? Queima o líder antecipadamente e perde aquele líder. Talvez você reencontre, e Yaakov reencontrou o seu filho muito tempo depois, mas ele pagou todo o preço. Já não tinha mais alegria de viver. Então, soma aí, quantos anos Jacó não viveu? Por uma ação impensada, né? Uma ação emocionada lá atrás. Ele pagou e José pagou. Precisava acontecer isso? Nós não sabemos, né? Como teria sido se
José completasse seus 40 anos e aí fosse liderar os seus sobrinhos, não mais os irmãos, né? Mas a história que nós temos é essa que nos serve como exemplo, é o que aconteceu. E aí nós vemos a mão divina, nós vemos a transformação de um menino num homem, né? Nós vemos José saindo do poço, chegando ao Egito, se tornando um homem muito poderoso e também desaparecendo na história, né? E é o papel. Mas nós sempre teremos a escolha. A escolha é sua. Ela não é tirada de você. Agora, viva com as consequências. A família toda viveu. Isso também é uma dica, uma oportunidade que nós temos de aprendizado de observar o que está à nossa volta. Nem sempre as pessoas que andam com você pensam igual a você. Jacó era o pai, mas os filhos pensavam de forma totalmente diferente, né? E como lidar com pessoas que pensam totalmente diferente de você? Porque elas são capazes de tramar, de armar, de te enganar, justamente porque não estão alinhadas com os mesmos objetivos que você. E será que o seu objetivo vai prosperar juntamente com esse grupo de pessoas que você está caminhando? Jacó não prosperou. Jacó não conseguiu. Ele teve um gap, ele teve um espaço da sua vida onde houve um vácuo. Onde ele parou literalmente de viver e o tempo passou. Quando ele acorda novamente, está lá José, no final da história. Não, olhando no contexto cronológico, você tem toda a razão, Shimon. E as escolhas, elas se tornam mesmo... porque hoje, para nós, Samuel, olhando a história, para nós, fácil, nós não medimos o tempo, né? Nós não estávamos lá vivendo a dor de Jacó, vivendo o sofrimento. Quanto tempo se passa do desaparecimento de José até que Jacó o encontre? Quantos anos? Eu não tô lembrando aqui quantos anos, literalmente. 21 anos, é isso? 20. Só que ele ficou preso foram 10 anos, né? Só que ele ficou preso. Então é em torno de 20 anos. Você imagine 20 anos você chorando pela morte e perda de um filho. Imagine 20 anos onde você não fez outra coisa a não ser lamentar a morte do filho, né? Porque aí os escritores de Torá relatam justamente essa depressão de Jacó. Ele não era um homem feliz. Ele parou de viver. Quanto tempo você não ficou sofrendo por ter perdido uma namorada? Entendeu? Quanto tempo você não ficou sofrendo por ter quebrado nos seus negócios? Você fala assim, puxa, eu perdi 3 anos da minha vida por causa da bebida. Eu perdi 10 anos da minha vida por causa de um relacionamento tóxico que eu fiquei sustentando. É uma ruptura, né? É uma ruptura. Até se reencontrar na sua missão e no seu papel. Então é isso. Na verdade, Jacó, ele tinha uma missão. Um papel. Formar a nação. E a vida dele era dramática, né? Olha, sempre foi. Ele né? poderia falar, vamos direto ao ponto. Vamos resumir. Que hora que o senhor quer que eu leve lá 70 almas pro Egito, eu levo lá. Vou levar. Em que momento que o senhor quer que eu leve? Essa era a missão. Vamos sair do Egito agora? Né? Então, o drama humano... Porque a Torá, ela é o nosso código de vida, mas ela mostra realmente quem é o ser humano. Só que nós temos que observá-la com olhos voltados à realidade humana, porque é muito fácil você se vislumbrar com tudo de maravilhoso que acontece e imaginar que a vida é rápida, que a vida ela é o tempo de leitura que você faz ali dos escritos de Torá, né? Que você vai resolver a tua vida em 10 minutos de leitura. E não... se passaram 20 anos de sofrimento, 20 anos de uma família dividida, 20 anos de uma trama, de uma mentira que voltou para ser resolvida.
né? E isso custou caro para os irmãos também, né? Uns não receberam, por pecados do passado, foram substituídos pelos sobrinhos daquele irmão, pelos filhos, né, e sobrinhos daquele irmão que foi vendido e que era o desmerecido, né? E por pecados lá de trás, enfim. Então a vida é um drama. Acontecem coisas lindas e maravilhosas, acontece, porque aí você vê a maravilha de José se transformando no governador da nação mais poderosa da terra. Mas ele viveu um inferno para que isso acontecesse, né? Ele viveu os altos e baixos. Mas, poxa, mas você é um pessimista? Não. Você deve enfrentar isso com a mesma energia que José enfrentou. Porque alguns teriam se matado na cadeia. Agora, né? Alguns não teriam saído vivo dessa missão. Ele sai do céu pro inferno, né? Ele sai lá tentado voltar, favorito. né? Tentado voltar, eu quero se rebelado com os irmãos, tô aqui vivo. Ele não, ele decidiu não voltar. Ele viveu ali, ele tinha que ser moldado, né? Então, são muitos aspectos que nós conseguimos analisar de toda a nossa história. Muitos aspectos. Você vê o aspecto místico, né? O poder divino em ação. Você vê ali a baixeza humana do que o ser humano é capaz de fazer, né? E é muito fácil você acreditar a Deus a baixeza humana, né? É dizer, não, mas isso tinha que ter acontecido. É muito fácil você se nivelar a isso, né? Precisava os irmãos terem vendido José? Precisava mesmo os irmãos terem vendido José ou terem tramado a sua morte? Ou terem enganado o pai por 20 anos? Precisava? Tenho certeza que precisava José ter enganado, o Jacó ter enganado seu irmão e trocado por um prato de lentilha, né? A história escrita, ela nos mostra essa realidade que foi o que aconteceu. Eu vejo que existem situações que é a nossa missão e às vezes nós queremos ir fazer rápido. Não, fazer do nosso jeito? No nosso tempo. Ou queremos ganhar tempo. Veja, quando Jacó desce para Lavã, chegou um momento lá que Deus falou, volta para a tua terra, né? Em que momento que foi? Na hora que nasce José. Quando nasce José, o primeiro filho dele com Raquel, é que Deus fala para ele, volta para tua terra. Ele voltou para a terra dele, teve que reencontrar com o irmão com quem ele tinha enganado, trapaceado. Teve que voltar, né? Teve que ter esse reencontro. Pronto, ele que é a mesma preparado. Coisa, né, Shemuel, que José tem que reencontrar os seus irmãos de novo. Ele tem que reencontrar com os seus irmãos. Né? Jacó teve que reencontrar com o seu irmão. Você sempre vai reencontrar. Esses reencontros. Quando você cria os atalhos da sua própria mente, da sua própria iniciativa, quando não é Deus que com a sua mão te coloca ali, você vai voltar ao passado e vai ter que passar pelo ciclo. Você tem que passar, você tem que, como diz, você tem que passar pelas mãos que te moldam. Não tem como fugir. Agora, a construção que eles estavam envolvidas ali era a de permanência e da formação do povo ali. Jacó não tinha... Ele não tinha mais a percepção de que tinha tinha uma missão. Que tinha uma missão. Então toda a construção dele, dos outros filhos, era nesse sentido. E José que estava na contramão. José estava na contramão, então ele parecia que ia trair, que ia enganar, que ia tirar o negócio, o trem dos trilhos. Então se José não sai do cenário se ele não sai do cenário com os irmãos, né, se ele não sai desse cenário aí com os irmãos dele, como que esses, ou seja, ele desestruturou, eles viviam brigando, chamou. Já não tinha mais tempo para estar pensando numa unidade, na formação do Estado, vamos ser o povo daqui, não. A própria trama deles, a conspiração deles não serviu para eles falar, agora José está fora do caminho, vamos fazer a formação da nação. Do povo. Não. Só serviu para depressão, para briga, para demorou 20 anos. E Judá se separou dos irmãos, perdeu o filho, teve aquele encontro com Tamar. Então cada um sofreu a parte
foram distraídos pelos seus próprios problemas. Eles né? perderam tempo, Perderam tempo, né? Perderam foco. Então, quando a gente acha que tá pra ganhando... cair na mão de quem? Falar, tá vendo, pessoal? No final, José vai falar, no final, se vocês tivessem confiado em mim, né? O tempo todo estava certo. Teria dado certo. Eles não tiveram paciência. Não, e de repente, se Yaakov tivesse ali a inteligência administrativa, emocional, como pai, né? emocional, de introduzir a liderança de José, né? Mas quando lhe falta conhecimento, você vai pelo caminho mais difícil, não é? Por falta de conhecimento, a gente a gente chega lá. Chega, você vai, mas você chega depois de um determinado tempo, depois de sofrer, de ser jogado no poço, ser vendido, ser preso. Você chegou ao seu objetivo, né? E às vezes a gente quebra. Você vê, a média para um empresário dar certo no Brasil é depois dele ter quebrado 2, 3, 4 vezes. Meu Deus. Aí ele está preparado para liderar. Resiliência. Só que se ele tivesse estudado e tivesse aprendido, ele não precisaria ter passado por isso, né? Não existe apenas uma forma de chegar aos nossos objetivos. Existe a nossa forma, né? Agora, nós conhecemos as outras? Geralmente não. Geralmente nós entendemos que a única forma de acontecer aquilo é essa. Então, que isso fique, né, como uma lição. São muitos aspectos, são muitas opiniões, né? Se nós conseguíssemos aqui trazer todos, né, em tão pouco tempo, né, seria maravilhoso, mas é o que nós conseguimos levantar sintetizar numa rápida discussão para você. Né? Então espero que você possa tirar algo bom disso. Nada é para sempre, nada vai permanecer na sua vida para sempre, nem as suas próprias convicções. Né? Então faça com carinho, faça com atenção, observe quem está ao seu lado, observe quem caminha com você, observe quem aposta em você, né? E quem depende de você para tomar as suas decisões. Você, na realidade, somos nós que definimos, né, o tamanho do drama que a nossa vida vai se tornar. Nós é que escolhemos, nós é que definimos, né? E tá aí a Torá, ela está aí justamente nos ensinando o que fazer e o que não fazer, né? Ela traz as lições, ela traz o código para você sair vencedor no final, né? Mas não será fácil, né? Não será de mão beijada, e José é a prova disso. José, né, é celebrado, né, como um dos grandes líderes do povo, né, da formação do povo de Israel, mas ele, como disse, sofreu, né? Sofreu, a família sofreu, todo o povo sofreu. E aquilo ali era só um prenúncio, né, de algo pior que aconteceria, que era esse mesmo povo se tornar escravo no Egito, né? E aí seria necessário esse período, né? Agora, só vamos entender como que vai se afinar a relação de Deus com os descendentes de Abraão, com quem Deus tinha de fato amizade, exatamente na saída do Egito. Né? Há um refinamento, né? O tempo todo há um refinamento dessa relação, porque Deus só passa a habitar com o povo depois da escravidão do Egito, depois de um tempo ali no deserto, é que nós estaríamos aptos a termos a presença de Deus ao nosso lado, como nosso vizinho, né? Mais perceptível do que a que teve Abraão na sua relação mais com Deus. Perceptível, né? O povo todo. Aí você passa a viver uma vida diferente. Nós vamos trazer isso na paraxá que corresponde, né? Esse momento, mas você passa a ter a coletividade em nível elevado. Não mais um. Porque Abraão era um entre os homens, né? Jacó era um entre os homens. José foi um entre os homens. Mas quando Israel se torna Israel, ele é uma nação entre as nações. Então, somente o coletivo, em uma energia extremamente elevada, foi capaz de ser um recipiente para
a presença divina. É. Né? Um homem só não consegue. Ou seja, a história do judaica, a recompensa está sempre atrás do sofrimento, da luta, né? É. Mas A gente costuma dizer no quartel, né? Nada é eterno. nada dia é o curso eterno acaba. e nunca podemos ser imediatistas, nunca. Exatamente. Porque, de repente, o teu resultado virá 430 anos depois. Né? Pode ser nessa vida, não menos do que você vê Abraão, Isaac, Jacó, José. A média de espera deles era de 20 anos, chamou. Era. E ser grato, né? Você falou que é de quanto? De 79? A memória que você usou? 1900. Você se apega, né? Uma memória de 1979, mas agora aquilo faz sentido. Não é? Aquilo tá fazendo sentido hoje, de repente. Depois de 21 anos, você começa a falar, Shem, e aí, como que estão as coisas, né? Não antes. Né? E são ciclos, né? São ciclos. Você tem 10, 20 anos ali numa vida, de repente você muda. Porque em 20 anos a tua casa já tá velha, caindo aos pedaços. Em 20 anos você já precisa reformar, trocar o telhado. Né? Você precisa. Veja pelos seus objetos. Você casa, você tem tudo novinho, né? Na casa. Tudo novo. 10 anos depois as portas já estão caindo, a geladeira já não gela mais, né? O carro já tá te dando mais despesa do que, né, lucro. E você também já não rende mais do que você rendia. Você precisa de uma reforma. Né? Você precisa se transformar novamente. Então são os ciclos que vão fazendo. E você será lembrado, será esquecido, será valorizado, será... né? E enfim. Bom, você que está conosco, permaneça aí. Está começando agora o Kabbalat Shabbat com o Akiva, hein? O Akiva está aqui, mas ele vai estar rezando com você aí o Kabbalat Shabbat. E esperamos que você esteja com a gente nesse Shabbat maravilhoso, junto com a casa dos Bnei Anossim. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe com os seus amigos. Mais uma vez, o like é muito importante que você deixe o like para que a audiência da TV Anossim ela suba e mais pessoas. 100 milhões de almas judaicas estão adormecidas esperando um despertar e você pode ser uma engrenagem nessa missão, né? Um abraço a você, nós voltamos. Nós continuamos aí com o Kabbalat Shabbat. Até mais.